pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Plantão Zero. Sejam muito bem-vindos aí. Eu creio que hoje nós vamos ter um assunto muito importante. Nós vamos estar falando um pouco sobre infarto agudo do miocárdio. Então, você que está aí acompanhando no Instagram, você que está no YouTube, tá? Então, já quero agradecer a todos vocês. Para quem não me conhece, eu sou o enfermeiro Rafão. E aqui eu ensino, né, o enfermeiro a ter segurança no atendimento de urgência e emergência. Tá? Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre, né, essa doença, que é a doença que mais mata no mundo inteiro, que é o infarto agudo do miocárdio. Nós vamos falar em muitas coisas aí, até mesmo em questão de... Tem muita gente que confunde, né, parada cardíaca com infarto, né? Tem gente que fala assim, o meu pai, ele teve, né, um infarto fulminante. O que é o infarto fulminante? O que é o stent, né, que a gente tanto fala e muitas das vezes a gente não tem nem noção do que é isso daí. Mas eu quero começar lá no começo, eu quero começar a falar para vocês como começa, tá? Essa dor aí, que ela pode ser de característica isquêmica, né, anginosa ou não, né? Então, não somente a dor torácica, ela vai preconizar a questão de infarto agudo do miocárdio, tá? Então, nós temos aí as predisposições, que ele é muito comum, né, hoje em dia, né? Então, assim, um dos fatores de risco mais comum que nós temos aí é a questão da obesidade, é a questão, né, do colesterol alto, é a questão da hipertensão arterial, né? Igual nós falamos na segunda-feira, falamos do AVC, né? Os mesmos fatores de risco do infarto, né, são parecidos do AVC, né? Sedentarismo, estresse, depressão, né? O comportamento sedentário, nós já falamos. Então, assim, são várias coisas, né? O uso abusivo do açúcar, né? Isso daí faz com que esse coração, né, ele obstrua essa coronária e esse paciente, né, ele venha a ter esse infarto agudo do miocárdio, tá? Mas o infarto, né, ele é uma emergência médica, tá, assim, muito grave. E se você não souber fazer uma abordagem, né, correta e rápida nesse paciente, esse paciente ele pode vir a óbito, tá? Então vamos lá. Dor torácica, né, ela é um dos fatores, né? Então a dor torácica é um motivo muito frequente da procura dos atendimentos de urgência. Então nós temos que tomar muito cuidado com duas coisas. Hoje em dia, né, a crise de ansiedade, ela dá os mesmos sintomas de infarto. Paciente com crise de ansiedade, quem tem crise de ansiedade sabe muito bem o que eu estou falando. O paciente pode ter dor torácica, ele pode fazer, né, sudorese, né, essa dor ela pode irradiar, né, para a mandíbula, né, para o ombro. Esse paciente pode nausear, pode até vomitar com os sinais de ansiedade. Mas assim, antes que me prove o contrário, tá? Dor no peito é infarto. E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que procurar o atendimento do serviço médico de emergência o mais rápido possível, tá? Porque tenta coronária. Então, quanto mais rápido for esse meu atendimento dentro de uma unidade hospitalar, aonde eu tenho, tá, o serviço de hemodinâmica disponível, menos lesões cardíacas ou cardíacas esse paciente pode ter. Então, um dos fatores de risco é o que nós já falamos, né? Hipertensão, diabetes, né? Principalmente diabetes descompensada. Tem muita gente que a diabetes ela passa muito despercebido, né? O pessoal acha que tem diabetes, ele não tem chance de fazer uma obstrução de uma coronária, né? Está enganado, né? O açúcar, né, ele pode fazer isso daí. Então, o que nós temos que procurar diante disso? Se eu sou um diabético, se eu sou hipertenso? Primeira coisa, procurar o cardiologista e fazer, né, o encaminhamento correto, né? Ir lá, sempre fazer exames frequentes, sempre estar fazendo exames, né, exames de rotina, fazendo, que mais? Consulta, tá? Então, muitas das vezes, nós, né, somos hipertensos, nós vamos procurar o cardiologista só quando a gente está ruim, tá? E muitas das vezes isso daí ele pode ser muito tarde, tá? Então, evite de ficar procurando o serviço médico, né, o seu cardiologista, só visita o seu cardiologista somente quando você tiver hipertenso, tá? Ou você tiver ruim.
procure ele frequentemente para você estar fazendo os seus exames aí. Então, uma boa atividade física é algo que pode melhorar a sua circulação, pode melhorar o seu bombeamento sanguíneo e pode dar saúde para o seu coração. Né? Eu estou falando isso daqui, a minha esposa está rindo aqui da minha cara, né? Porque ela está falando, olha o Rafael falando de atividade física e de melhora, né, na comida. Então, assim, eu comecei a fazer essas lives, pessoal, e eu comecei a ficar preocupado, porque não porque eu emagrecer para ficar bonito, não é isso. É emagrecer para ficar saudável. E aí eu falei para ela ainda ontem ou hoje, se eu não me lembro, foi hoje, né? Eu falei, Fabi, hoje eu saí de casa, né? Eu fiquei muito preocupado e fui medir minha glicemia lá na faculdade, porque eu tô com medo, né? Então, o medo ele bateu em mim e eu, né, e a partir de hoje eu procurei uma mudança. Eu tenho que mudar, tá? Só que aqui em casa, às vezes, a minha mudança é muito radical. Então, é por isso, né, que eu já procurei hoje, né, um especialista, um endocrinologista, e vou voltar na minha nutricionista para eu voltar a ter uma vida saudável, para poder fazer muitas lives com vocês aí, tá? Então, vamos lá. Então, o paciente estava em casa assistindo um jogo, tá, de futebol, assistindo o Corinthians. O Corinthians perdeu, ele ficou bravo, né? Ele levantou, né, para, né, descarregar a raiva dele, e ele sentiu que a pressão dele abaixou. Logo em seguida ele já sentou de novo na cadeira, no sofá. Isso daí é um dos casos que eu sempre coloco lá no ACLS, né? E aí ele fez, né, uma hipotensão e ele fez um desmaio, uma síncope. A mulher dele colocou ele dentro do carro e levou ele lá dentro do hospital para você atender ele lá dentro do pronto-socorro, tá? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer com esse paciente é o quê? Nós vamos monitorizar esse paciente e nós vamos fazer coleta de dados. Então, isso daí, né, é universal, isso daí, tá? Então, eu vou fazer, né, sinais vitais, né, coleta de exames laboratoriais, de enzimas cardíacas, troponina, CPK, CKMB, até mesmo para eu ver, né, a questão da lesão muscular nesse paciente. Esse dia me fizeram uma pergunta muito importante. Pô, Rafão, então, e se o CPK ele tiver alterado e o paciente tiver dor, mas ele não infartou? Então, se o CPK está errado? Não. Às vezes o CPK ele pode estar alterado, né, porque o paciente chegou com dor torácica. Se o CPK vem alterado, qual é o músculo que está sendo lesionado? Se ele está com dor, então nós entendemos que a musculatura é um músculo cardíaco, tá? Então o CPK ele é um ótimo exame aí para a gente poder ver se as troponinas estão positiva ou negativa, tá? Então tudo isso nós vamos ter de avaliação nesse paciente. E quando ele chega no hospital, nós podemos ver se o paciente está com sinal de instabilidade ou sinal de estabilidade, tá? Então, sinais de instabilidade que esse paciente ele pode apresentar para mim, tá? Então, sinais de instabilidade é perda do nível de consciência, né? É se ele está desorientado, se ele está com esforço respiratório, né? Se ele fez hipotensão, se ele está com sinais de choque, né? De congestão pulmonar, se ele está com tonturas, baixa perfusão periférica, né? Se a perfusão dele está lentificada ou não, se a pele dele está fria, se está pegajosa, se está sudoreica, né? Se ele tem precordialgia, né? Se ele está com sinais de insuficiência cardíaca aguda, se ele tem dispneia, congestão, fraqueza, fadiga ao falar, tá? Então tudo isso daí, tá, são sinais de instabilidade, queda de saturação do meu paciente, saturação abaixo de 92%, tá? Eu já tenho que fazer uma oferta de oxigenação suplementar para esse paciente, tá? Então tudo isso vai fazer uma grande diferença no meu paciente, tá? Porque se esse paciente tiver com infarto, ou se ele estiver fazendo um ataque à arritmia ou uma bradiarritmia, já são sintomas aí, né, que nós vamos ter que tomar uma conduta diferente. Isso daí nós vamos falar em outras lives, né? Conduta diante de um ataque à arritmia e conduta diante de uma bradiarritmias, de bradiarritmias, tá? Então vamos lá. O paciente chegou para mim dentro da sala de emergência. O que eu tenho que fazer, tá? Sinais vitais, eletro de 12 derivações, monitorização cardíaca, saturação de oxigênio, pressão arterial, glicemia capilar é muito importante.
importante, né? Vocês vão escutar aí em literaturas ele fala de destro, tá? Então a glicemia capilar, ela é muito importante. Vamos pegar um acesso venoso nesse paciente, tá? Vamos coletar exames laboratoriais, anamnese direcionada para diagnóstico de doença coronariana. Vamos fazer, né, a revisão para esse paciente para ver se ele pode receber fibrinolíticos, se o paciente ele não vai poder sair da sala de emergência. Nós vamos fazer o raio-x dentro da sala de emergência para esse paciente, tá? Então, raio-x de tórax, repouso absoluto para esse paciente, terapêutica inicial para insuficiência coronariana e eletrocardiograma seriado depois para esse paciente, tá? Então, o atendimento no intra-hospitalar nós chamamos ele de MONA. MONA é monitor, oxigênio, nitrato e AS, tá? Oxigênio, se ele tiver menor que 90%, tá? Nós já fazemos uma oferta de oxigênio suplementar para ele a 4 litros por minuto num catéter de oxigênio. O nitrato, se o paciente tem lesão de ventrículo direito, tem que tomar cuidado, ou se ele fez uso de inibidores da fosfodiesterase, tá? Que é os estimulantes sexuais. Hoje em dia é muito comum. O cara, ele tá na academia, né? Tem gente que está usando aquele tadalafila 5 miligramas para fazer vasodilatação para ir na academia, para ficar com as veias saltantes, né? Diz que ele é bom para o coração, se faz vasodilatação, ou então se ele toma Pramil, Cialis, ou então até mesmo Viagra. Esse paciente, o homem, ele tem que ser muito bem entrevistado para ver a revisão da questão de fibrinolítico para esse paciente e para ver se eu vou poder fazer um nitrato para ele, tá? Ele não pode ter tomado isso daí entre 24 e 48 horas. Passou disso, beleza, tá? Se o paciente ele tem indicação, beleza, nós vamos fazer o isordil para ele sublingual. Nós podemos fazer 5 miligramas repetido até 3 vezes, tá? A cada 5 minutos para esse paciente. E nós vamos fazer o AS, tá? De 160 a 325 miligramas. Esse paciente, tá? Se o AS não for administrado, né, pelo SAMU, no caso, né, ou então a URSA, que é o Serviço do Bombeiro aqui na cidade, tá, nós vamos ter que fazer isso daí para o paciente. A morfina, ela serve para duas coisas. Uma, ela serve para fazer vasodilatação e para tirar a ansiedade desse paciente, tá? E além de fazer dor, tá? Ela vai tirar a dor do paciente, vai tirar a ansiedade e vai dar um conforto para esse paciente, tá? Só tomem cuidado, na hora de for fazer morfina para esse paciente, ver sinais vitais, ver se ele não está hipotenso, né? Ver se ele não está com nenhum sinal de estabilidade, porque a morfina, o que ela faz? Ela vai fazer depressão do padrão respiratório. Às vezes vou estar olhando para cá, para cima, porque é a câmera do YouTube. Às vezes ele vai estar fazendo hipotensão ou sinal de instabilidade. Então, se eu for fazer, né, a morfina nesse paciente, eu tenho que ver sinais vitais desse paciente, porque a morfina ela vai atingir dentro do sistema respiratório. E o atendimento adjuvante, que é o Monabid, tá? Fazer beta-bloqueador, inibidores da P2Y11, que é o Captogrel, Ticagrelor, que é o primo rico, tá? O Prasugrel, que são todos os antiplaquetários, tá? Lembrando que o AS ele tem que ser mastigado, tá? Heparina fracionada, né? O Angiomax, que é um anticoagulante, que eu já vou fazer, né, na presença do profissional cardiologista. Nitroglicerina, né, para ele ajudar a fazer a vasodilatação. E o Agrastat lá na hemodinâmica. Nós não fazemos Agrastat na sala de emergência, tá? Então, o que nós temos que fazer? Primeira coisa, quando nós monitorizamos eles, fazemos um eletro de 12 derivações, nós vamos ter que fazer uma interpretação rápida desse eletrocardiograma para a gente ver as arritmias ameaçadoras. Então a gente tem que, né, conhecer as principais arritmias ameaçadoras. Então, a derivação do nosso monitor cardíaco sempre vai ser a derivação de D2, tá? Porque ela pega todo o ângulo, né, eixo atrioventricular, e eu consigo pegar a melhor amplitude, tá? Nesse monitor cardíaco. Aumento o ganho dele, porém,
o monitor do eletro, o eletro do monitor, ele não vai fechar diagnóstico. O que fecha diagnóstico é o quê? O eletrocardiograma de 12 derivações, tá? Sempre. Então, fiz o eletrocardiograma, peguei o eletrocardiograma, a intenção não é interpretar eletro, mas a gente vê qual que é a frequência. O paciente está com uma bradicardia, está com uma frequência cardíaca normal, ou ele está com uma taquicardia. O complexo QRS desse eletro, ele é estreito? Ele é alargado? Como que está o complexo QRS? Tá? O ritmo desse eletro, ele é regular ou ele é irregular? Como que está a onda de amplitude desse eletrocardiograma? A distância entre, né, os intervalos RR, como que está? Existe onda P nesse eletrocardiograma? Todas as ondas P, ela conduz o complexo QRS juntamente com o segmento ST? O intervalo PR está normal? Está anormal? O intervalo QT está normal? O segmento ST, ele está na linha de base acompanhando a onda P? Se o segmento ST começa acima, são lesões supraventriculares, e se o segmento ST começa abaixo da linha da onda P, vai ser lesões infraventriculares, tá? Outra coisa que nós temos que saber são os ritmos ameaçadores, tá? As arritmias ameaçadoras, que são os ritmos de parada cardíaca. Dois ritmos, né? Duas taquiarritmias de ritmos de parada é a taquicardia ventricular sem pulso e a fibrilação ventricular sem pulso. Os outros dois ritmos que não são chocáveis é o AESP e a sistolia, tá? As outras taquiarritmias, que são as taquicardia supraventricular, fibrilação atrial, flutter atrial. Pessoal, fibrilação ventricular não tem pulso. Fibrilação atrial tem pulso, tá? As taquicardias ventriculares, se ela é mono ou se ela é polimórficas, as bradicardias sintomáticas e os bloqueios atos ventriculares de primeiro, segundo e terceiro grau. Então, assim, tudo isso, quando eu ver o meu eletrocardiograma, eu vou ter que ver isso daí, tá? Então, vamos lá. O meu paciente, tá? Ele chegou para mim, eu fiz a avaliação dele, tá? E aí eu vou ter que fazer, né, a conduta desse paciente para a gente poder ver se esse paciente ele vai pro cateterismo cardíaco ou não, tá? Então nós vamos pegar esse paciente, nós vamos avaliar ele e aí nós vamos ver se esse paciente tem indicação de fazer, né, o cateterismo cardíaco assim com muita urgência, tá? Lembrando, tá, que esse paciente, quando ele chega para mim, quanto mais histórico eu tiver desse paciente, para mim melhor, tá? Fica mais rápido o meu atendimento e eu consigo levar esse paciente aí para um sucesso, né, pós-angioplastia, para ver se ele tem indicação de angioplastia. Rafão, como que eu sei que o meu paciente ele tem indicação de angioplastia, tá? Como que eu sei? É quando eu pego esse meu paciente, tá, e eu levo ele para hemodinâmica. Quem vai falar se ele tem indicação de angioplastia ou não é o médico hemodinamicista lá dentro, tá, da hemodinâmica. É ele que vai falar para mim assim, Rafão, esse paciente aqui eu vou ter que angioplastar ele porque ele tem uma lesão na coronária direita, na coronária esquerda, na DA, que é a diagonal anterior, na circunflexa, nas marginais, enfim, né, seja qual for a lesão. Se é uma lesão triarterial, se ela é uma lesão biarterial, se esse paciente vai ter que fazer cirurgia cardíaca ou não, tá? Então tudo isso vai ser o quê? O hemodinamicista que ele vai falar isso daí para você, tá? Então beleza, fiz a interpretação do eletro. O paciente, ele tem que fazer o cateterismo, ele tem que estar dentro da hemodinâmica em até 60 minutos após a entrada dele, tá? Dentro do serviço de hospitalar. Para ele poder fazer o cateterismo cardíaco, para ele poder fazer angioplastia. Se for, tem que fazer angioplastia ou não. Tá? Existem dois tipos do infarto. O infarto com supra e o infarto sem supra. Tá? O infarto com supra,
por mais que o paciente ele não tenha um sinal de instabilidade, ele é aquele cara que ele tem que subir para fazer o cateterismo com emergência, tá? Com uma certa urgência. Infarto sem supra, sem sinais de instabilidade, tá? Um infarto com infra, né? Uma lesão infraventricular, é aquele paciente que ele está dentro da sala de emergência, ele é avaliado pelo especialista e o especialista libera ele para a enfermaria, tá? Esse paciente pode programar para fazer esse cateterismo amanhã, tá? Agora, se o paciente ele tem uma lesão infraventricular e ele tem sinal de instabilidade, tá? O que é sinais de instabilidade? Hipotensão, sinais de choque, congestão pulmonar, alteração do nível de consciência, queda de saturação, náusea, vômitos, tudo isso, esse paciente aí, ele tem que fazer o cateterismo com uma certa emergência, tá bom? Então vamos lá, para a gente finalizar. Como que eu vou fazer o atendimento desse paciente no pré-hospitalar? Tá? Muitas pessoas me perguntaram isso daí hoje. Rafael, se eu tenho um AS aqui em casa, eu posso dar para minha mãe? Não faça isso. Espera chegar o profissional médico, tá? E aí ele vai dar, né, a indicação de fazer isso daí. Não façam isso, pelo amor de Deus. Tá? Rafael, eu já ando com AS aqui em casa, né? Sei lá, né? Vai que eu infarto aí, mas como que você vai saber se você está infartado? Somente com a dor torácica? Tá? Essa dor torácica está associada com o quê? Você teve um estresse recente, terminou com a namorada, com o namorado, com o marido, com a marida, com o noivo, com a noiva, com quem você terminou, né? Às vezes você está sob uma pressão do seu serviço, ou às vezes você está sobre um atendimento de estresse muito alto, tá? E você vai fazer essa sobrecarga aí, mas você não está infartado. Pode ser crise de ansiedade. Como que eu sei disso? Indo para o hospital, tá? Então, o infarto, ele é algo que a gente não pode brincar. Eu já escutei história, né? A gente dá curso no Brasil inteiro. Então, assim, eu já escutei história, eu fui dar um curso num lugar e o cara chegou e falou assim para mim assim, Rafão, como que é importante você estar falando isso daí pra gente, da questão da crise de ansiedade versus o infarto. Porque tinha uma paciente que toda semana ela batia aqui no PS. Com dor torácica, estava infartando, dor torácica estava infartando. Então, o que nós fizemos? Pegamos essa paciente, chamava a psiquiatria, a gente fazia o eletro, não tinha nada, né? No começo a gente coletava enzimas, tudo, fazia todo o protocolo de IAM com esse paciente, e aí esse paciente vinha, a psiquiatria avaliava, era crise de ansiedade. Começou a fazer tratamento psiquiátrico, mas toda semana ela batia lá. E um dia ela foi com dor torácica, viram, já era figurinha repetida, pegaram esse paciente, né? Fizeram um eletro nela, fizeram a avaliação dessa paciente, deram um ansiolítico para ela e pegaram, né, e deram alta para ela. E essa paciente foi embora para casa e 3 horas depois ela voltou, né, com o SAMU, né, da cidade onde eu fui dar o curso, e essa paciente já estava em PCR, né? E ela realmente tinha parado, ela não tomou o remédio, nada, que ela já fazia um uso, né, do ansiolítico. E ela chegou em casa, a mãe dela falando que ela relatou que ela continuava com dor, e aí essa paciente infartou, tá? Pô, Rafael, então toda figurinha repetida que vem aqui com dor torácica eu vou ter que tratar como infarto, tá? Então a gente só tem que se atentar aos sinais clínicos desse paciente e os sinais premonitórios que ele pode apresentar pra gente poder ter uma conduta e ter um direcionamento rápido, tá? Com esse paciente. Rafael, qual é a diferença de infarto e parada cardíaca, tá? Parada cardíaca é o coração resetado, tá? Parada cardíaca é quando o coração não consegue trabalhar, ele tá parado, tá? E infarto é obstrução de coronária, é totalmente diferente, tá? Rafael, o que é o infarto fulminante, tá? Então, o infarto, ele faz o paciente ter parada cardíaca, tá? Tá lá nos 5 T's da parada cardíaca, tá? Um dos T's, né? Nós estamos 5 T's. São 2 coronarianos, 2 pulmonares e uma toxina. Então, uma toxina é os tóxicos, tá?
que é droga, né? Pode até ser a cocaína, né? As medicações, o uso abusivo do álcool, tá? Os torácicos, né? Os pulmonares, pneumotórax hipertensivo e TEP, que é o tromboembolismo pulmonar. E os dois coronarianos, tamponamento cardíaco e trombose coronariana, faz o paciente ter parada cardíaca, tá? E aí, dependendo onde é essa lesão, você pode até reanimar esse paciente, ele não volta mais não. Ou na maioria das vezes, esse paciente pode até estar dirigindo, tomando um banho, pode estar na casa dele, pode estar dormindo, né? Como dizia minha mãe, né? Ele dormiu e acordou morto, né? Teve um infarto durante, né, o sono, né? E veio a óbito, tá? Então, isso daí é a diferença. O infarto fulminante, né? E a parada cardíaca são coisas, né, totalmente diferentes. O infarto leva à parada cardíaca, mas infarto é uma coisa e parada cardíaca é outra coisa, certo? Fabi, tem alguma pergunta aí, alguma coisa? Hoje o pessoal tá devagar. Mas pessoal, então é isso aí, tá? Nós começamos um minuto. Ah, Fabiana tem uma pergunta. Qual que é essa pergunta? Tipo, eu que sou leiga, como é que eu posso reconhecer na minha casa, sem ser dor torácica, tem outro sinal que eu posso reconhecer que pode ser um infarto? Pergunta legal da Fabiana. Fabiana, eu que sou uma leiga, que estou aqui em casa, né? Sem ser a dor torácica, tem algum outro sintoma que eu posso reconhecer? Tem. Né? Fora a dor torácica, esse paciente ele pode ter alteração do padrão respiratório, ele pode ter alteração do nível de consciência, ele pode ter vômitos, ele pode fazer sudorese, né? A diaforese que nós falamos, ele pode ter taquicardia, né? Sentir o coração dele muito acelerado, pique hipertensivo, tá? Que são os sinais aí que são premonitórios, mas muitas das vezes nós focamos na dor torácica, tá? A dor torácica, ela é universal, tá? Então, essa dor torácica, o paciente ele vai ter, tá? Essa angina aí, né? Essa dor anginosa, esses sinais de isquemia, né? O paciente ele vai ter, mas ele fica meio vago, né? Às vezes o cara tá lá, tô passando mal. A minha sogra, esses dias atrás, a minha sogra não é de reclamar, esses dias atrás ela me ligou falando que não estava bem, né? Eu liguei para minha esposa e falei, ó, a sua mãe não tá bem, porque ela não é de reclamar. E quando, né, a minha esposa me ligou depois, a minha sogra já estava no posto, né? E a Fabiana falou, a minha mãe tá aqui com um tal de não sei o que lá total no coração dela. O coração dela tá fraco. Então quando ela falou total, né, falou que o coração tá fraco, eu já entendi que ela estava com BAVT total. E aí eu fui lá no posto, né, conseguimos conversar, e ela não estava com ela não tinha bloqueio atrioventricular. Ela tinha uma bradicardia sinusal, que ela fez uma hipotensão, mas quando ela foi para o posto, ela viu, melhorou. Tentaram fazer reversão, mas ela não aceitou, ela estava estável, tá? Então, bradicardia, né, sinusal com paciente estável, a gente monitora e chama o especialista, tá? Como no posto não tinha especialista, cardiologista, não tem cardiologista de plantão, a não ser que o cara é plantonista do UPA e ele é cardiologista de especialidade, mas lá não fica plantonista cardiologista, tá? Então me encaminha para o hospital, e aí ela foi encaminhada para a Santa Casa. Aí nós chegamos lá na Santa Casa, né? Alargou mais um pouco a bradicardia dela, nós saímos do posto, ela estava com uma frequência cardíaca de 32, 33. Quando chegou no hospital, a frequência dela já estava com 26, 27, tá? E aí no hospital ela fez uma hipotensão, né? Fez uma hipotensão e ela começou a suar frio. E aí o cirurgião cardíaco já passou o marca-passo, né, transvenoso nela, e depois colocou o marca-passo definitivo na minha sogra, tá? E hoje ela vive muito bem, né? Minha sogra tem 72 anos, quantos? 72?
72 anos, mas fora o gato, né? Naquela época registrava com 5, 6 anos, ela deve ter uns quase 80 anos. E ela roda com a minha filha, corre, brinca com a minha filha para tudo quanto é canto. Trabalha de diarista, tá? Só que fica muito vago, Fabi, né? Se ela não vir com essa característica anginosa. A não ser que nem a minha sogra conheceu o corpo dela. Ela viu que aquela hipotensão, aquele negócio, eu senti minha pressão baixar, não foi algo normal. E ela foi pro posto, né? Ela ligou pro genro dela, que é um dos caras mais, né, lindos desse mundo. E aí eu falei para ela ir pro posto e ela foi, tá? E aí ela foi encaminhada para o hospital e colocou o marca-passo definitivo, tá? Mas é isso aí. Alguém fez uma pergunta aí, Fabinho? Tranquilo? Então é isso aí, pessoal. Tá? Nós acabamos um pouquinho tarde hoje aí, passamos 8 minutos, né? Queria mandar um beijo para minha mãe, né? Que ela tá aqui escutando. Minha mãe tá em Brasília, tá com a minha tia Regina, minha tia Ruth, meu primo Júnior, se formou em medicina agora aí também. Vamos ver se a gente consegue colocar o Júnior no eixo, né? Fazer ele virar um médico bom mesmo, né? Trazer ele aqui para Campo Grande para animar ele. Beleza, pessoal? Então, muito obrigado. Eu já peço que você já compartilhe esse vídeo, tá? Que você manda para seus amigos de plantão aí. E espero ter ajudado um pouco aí para a gente falar um pouco do IAM, o que ele é, qual que é o tratamento dentro do hospital. E aí, nós estamos prontos aí para mais perguntas, ok? Tem mais uma pergunta que eu fazer antes, né? Quem que é? Alexandre Rezende Ribeiro, seu aluno. Professor, paciente com HAS, não sei como. Hipertensão arterial sistêmica. Que já fez uso de AS. Qual a abordagem desse paciente na questão do tratamento cardíaco? Ele já fez? Paciente. Ou ele toma que já AS? Faz uso de AS. Se ele já faz o uso de AS, nós vamos aumentar a dose no tratamento de infarto. Tá? Se ele toma um AS após o almoço, tá? Vamos ver qual foi o horário que ele foi e quando ele chegar no hospital, nós vamos aumentar a dose e entrar com clopidogrel para esse paciente também, tá? Ele não vai deixar de tomar o AS porque ele toma o AS diário. Muito obrigado por você estar conosco nessa noite. Até mais, pessoal!